Você já pensou em desistir da sua preparação e abandonar o concurso dos teus sonhos? Eu já passei por isso, e por muito pouco eu não desisti de me tornar policial federal. Nesse vídeo eu vou te contar os detalhes desse momento difícil e como eu fiz para superar as adversidades e continuar focado no meu grande sonho. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Mentor. Meu nome é Pedro Cook e hoje eu quero contar para você sobre o dia em que eu quase desisti. Eu acredito que essa sensação já passou pela cabeça de praticamente todo concurseiro. E se ainda não passou na sua, uma hora ela vai vir. Bom, era início de 2017, em fevereiro para ser mais exato, logo no início da minha preparação. No meu primeiro dia de aula em um cursinho presencial em São Paulo. E era um curso bem caro, por sinal. Lembro que eu cheguei no cursinho, falei com a atendente e ela disse que eu poderia assistir às aulas daquele dia e depois, se eu gostasse ali, eu faria a matrícula e o pagamento. Obviamente, eu aceitei e fui lá para a sala de aula. Eu sentei naquelas carteiras desconfortáveis, bem velhas de colégio. Naquele dia seria aula de informática e língua portuguesa. Minha cabeça ia ser bem tranquila, afinal, tinha familiaridade com computador, videogames, etc. Então eu pensei, informática vai ser de boa, vou tirar de letra. O professor ele começou a dar aula e era sobre redes de computadores e parecia que ele estava falando grego pra mim naquela hora. Eu tentando copiar tudo que ele falava, tudo que ele passava na lousa, que nem um doido, sem entender absolutamente nada. Logo de cara eu pensei, isso aqui é impossível, eu não sei nada de informática. Isso aqui é coisa pra quem é formado em TI, pra quem é formado na área. E eu fiquei a aula inteira com isso na cabeça. Bom, finalizou a primeira aula, bateu o sinal do intervalo, eu fui conversar com outros colegas ali mais experientes, que já estavam no cursinho há mais tempo. E eles falavam de banca organizadora, banca CESP, editais e etc, coisas que eu não tinha a menor ideia do que eram. Eu comecei a ficar cada vez mais nervoso, me sentindo completamente perdido em um jogo que eu não sabia nem as regras direito. Eu só sabia que eu queria me tornar policial federal, mas eu não tinha a menor ideia de como. Bateu o sinal novamente, fomos para a segunda aula. A segunda aula era de língua portuguesa. Nessa aí eu pensei de novo, português eu já tive na escola, já tive na faculdade, não vai ser tão difícil assim. Mas em poucos minutos de aula eu já comecei a me questionar se eu era de fato alfabetizado. Realmente, eu não tinha a menor ideia de onde eu estava me metendo. Naquele mesmo dia eu cheguei em casa à noite, abri o computador e comecei a analisar esse tal de edital que os colegas estavam falando ali. Era o edital de 2014, que era o último na época que tinha sido publicado. E aí comecei a ver a quantidade de matérias que eram cobradas no concurso. E eu percebi que eu não tinha base em nenhuma delas. As duas únicas que eu pensei que poderia ter alguma base, algum conhecimento, eram justamente informática e língua portuguesa. Eu tinha acabado de descobrir naquela sala de aula que eu era um completo ignorante nessas duas matérias também. Com relação às outras, eu nunca tinha tido nenhum contato na minha vida. Foi totalmente desesperador. Foi nesse momento aí que eu comecei a pensar que talvez fosse impossível eu conquistar a aprovação no concurso do nível da Polícia Federal e que talvez fosse melhor eu desistir. Sabe aquela voz interna que vem pra te sabotar? Fica falando, acho que não vai dar certo, eu não sou capaz, eu nunca fui um bom aluno, nunca estudei na vida. Então, era justamente isso que ficava passando na minha cabeça. E além de tudo isso, o cursinho me custaria um pouco mais de R$7.000 por ano, dividido em 12 boletos. Eu teria que usar quase todo o dinheiro que eu ganhava por mês para custear esse cursinho. Esse foi um dia que eu fiquei horas e horas pensando nisso. Na época eu fiz uma analogia com uma área que me era familiar, o mundo do jiu-jitsu. Eu tinha tomado uma verdadeira surra naquela sala de aula. Eu saí de lá sem rumo, com a minha cabeça dizendo que eu não era capaz. Foi bem parecido com o meu primeiro dia no tatame, quando eu comecei o jiu-jitsu. Não tinha essa de treino para iniciante na época, treino mais light. Eu já entrei no tatame ali, no tanque de tubarões. Primeiro dia, já fui surrado por um faixa preta atrás do outro. E mesmo assim eu tinha retornado no dia seguinte. Hoje, já na faixa preta, eu vejo que fez parte do processo do aprendizado. E eu sou grato por cada surra que eu tomei no tatame. E naquele momento, em fevereiro de 2017, eu senti exatamente a mesma coisa, eu me vi na mesma situação. Eu poderia desistir do meu objetivo, do meu grande sonho ali, me conformar que eu era incapaz, ou eu poderia simplesmente voltar no dia seguinte, e no dia depois daquele, e assim por diante. Eu comecei a raciocinar e eu percebi que eu não precisava aprender todo aquele monte de conteúdo, um monte de matérias do edital de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, e nem de um mês para o outro. Eu tinha que aprender um conteúdo de cada vez, aos poucos, aumentando de forma gradativa o meu conhecimento. Eu me situei que o edital não tinha nem previsão de abrir ainda, poderia demorar mais de um ano, que de fato demorou. Foi 1 ano e 2 meses para ser mais exato, do dia que eu comecei a estudar até a abertura do edital, e 1 ano e meio até a prova. Ou seja, o tempo era o meu grande aliado e não o meu inimigo. E por fim, naquele mesmo dia, eu decidi que se eu não desistisse depois desse choque inicial, com o tamanho da dificuldade, eu não desistiria por mais motivo
Nenhum. Eu tinha um porquê muito forte, eu tinha um propósito muito grande para conquistar minha aprovação. A minha aprovação significava mudar completamente a minha vida e conseguir ajudar e dar segurança para minha família. E eu acho que no fundo esse foi o grande motivo que me fez continuar. Tem uma famosa frase do Thomas Fuller que eu sempre repito para mim mesmo quando eu vou começar alguma coisa nova, quando eu tenho alguma grande dificuldade, alguma grande barreira para superar. Por mais óbvia que seja essa frase, ela merece sempre ser lembrada em momentos de dificuldade. A frase é a seguinte: tudo antes de ser fácil é difícil. Agora eu quero que você responda aqui embaixo nos comentários se você já passou por isso, se você já pensou em desistir alguma vez do seu concurso. Antes de fechar o vídeo, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo para fortalecer o canal e ajudar que a gente continue postando cada vez mais conteúdo. Ativa o sininho de notificações aí para não perder os próximos vídeos e se inscreve no canal para vir para o time dos aprovados. No vídeo de hoje é isso e a gente se vê no próximo.